Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao episódio número 2. O episódio número 1 foi ontem, foi um episódio muito legal, foi um episódio meio que de boas-vindas para receber vocês, explicar um pouco do canal, explicar um pouco do porquê do canal. Então, o episódio de ontem foi um episódio introdutório, tá? Foi um prazer ter vocês. Eu vi que aumentou muito o número de pessoas inscritas. De novo, o canal não tem corte, o canal não tem edição. É o modo raiz de gravar. E também não é ao vivo. Então eu sempre gravo um pouquinho antes, depois eu subo para ver se ficou bom, para ver se não ficou bom. Mas a ideia é essa, tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Lócio, eu moro nos Estados Unidos, sou green card holder, estou aqui há 8 anos, moro na região da Flórida, sou sócio da Premium, tá vendo? E do SLS Legal. A Premium é um escritório que traz as pessoas para os Estados Unidos, é uma consultoria imigratória. Na verdade, um escritório que trabalha com planejamento imigratório. Consultoria imigratória está muito mais voltada ao tipo de visto imigratório e como você vai vir morar aqui de forma legal. O planejamento imigratório é diferente, é tudo o que precisa para você morar nos Estados Unidos e dentro disso tem também o tipo de visto imigratório que é muito importante. E por isso a gente tem um escritório de advocacia chamado SLS Legal, tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouco de mim, meu nome é Bruno Lócio, sou advogado brasileiro, licenciado no Brasil e tenho esse canal para poder bater papo sobre o dia a dia, para poder conversar com vocês, para poder, enfim, trazer novidades, trazer o que está sendo dito aqui. Eu tô com os canais aqui dos Estados Unidos abertos. Ontem eu fiquei vendo até o final do dia alguns canais brasileiros, tanto os abertos como CNN e Globo News, mas também alguns canais fechados, para poder tentar trazer um pouco dos dois lados da moeda. E hoje eu já vou falar um pouco, de forma rápida também, sobre já atendendo um pedido, tá? Um amigo meu me mandou e pediu para falar sobre esse tema que eu vou falar agora. Fica com a gente até o final. Já peço para inscrever no canal, tá? Aqui embaixo, eu acho que é aqui, ó. Se inscreve no canal, compartilha e pede para as pessoas seguirem e também comentarem para que eu possa continuar fazendo isso, tá? Mas hoje eu vou falar sobre os vistos JM e F, tá? Mas não sobre eles especificamente. Eles são vistos de estudante. A finalidade deles é essa, tá bom? Cada um com sua especificidade, mas são vistos de estudante. Mas eu vou falar sobre a exigência do consulado dos Estados Unidos, do governo americano, para que as pessoas, para os candidatos, para que os aplicantes abrissem as suas redes, tá? Então, o que aconteceu? Ficou parado por um tempo, as aplicações paralisaram, as entrevistas paralisaram e agora voltaram as entrevistas, está tudo acontecendo normalmente. No entanto, agora eles exigem que você mantenha suas redes abertas, nada de rede privada. E aí, com relação a isso, surgiu um outro debate, ó, que é esse aqui, que é sobre a exigência. Aqui, ó, vale a pena pagar o posto? Aqui é uma postagem da Infomoney, e aqui que me pediram para falar sobre essa postagem especificamente e sobre o que eu apaguei. Será que eles vão ter acesso? Será que eles não vão ter acesso? E agora? Eu tenho saída? Porque, afinal de contas, às vezes você já mudou de ideia, né? Você evoluiu como pessoa, às vezes você tinha um posicionamento mais radical com relação a temas sensíveis. Quais são os temas sensíveis? Tudo que ataca o governo americano é sensível. Israel, guerras, tudo que fale sobre políticas migratórias e guerras é algo sensível para os Estados Unidos. Então, algum dia você pode ter tido esse viés, ou ter feito alguma publicação que você sabe que foi uma publicação mais dura, e aí a sua dúvida é, nunca mais eu vou conseguir entrar, eu vou estar sempre submetido a isso, e se eu apagar aquelas postagens, até onde que eu ainda corro risco ou não? Em tese, você corre risco sempre, tá? Por quê? Porque eles podem recuperar essas postagens, seja diretamente com a plataforma, seja com você ali na hora, tá? Pode pedir para ver os seus itens arquivados, por exemplo. Mas assim, em realidade, no máximo que eles vão fazer é examinarem o que está no teu feed, tá? É a mesma coisa aqui na entrada do CBP. O oficial do CBP, se ele quiser, ele vai invadir. Se ele quiser, os Estados Unidos vai invadir a sua rede. Mas eles não vão gastar energia invadindo a rede do Facebook, da Meta, com um cara que está entrando com visto de turista, mesmo que ele desconfie que esse cara vai ficar. Ou que esse cara seja contra o governo, se esse cara seja a favor das guerras, seja ela qual for. Então, ele vai pedir para você ver, para você mostrar. Ele vai pedir para você abrir a sua rede social, mostrar para eles aqui, eles vão dar uma folheada, se tiver alguma coisa que chame a atenção, eles podem te mandar de volta. Ah, mas eu não quero abrir, viola o meu direito de privacidade, eu acho isso um absurdo, está previsto na Constituição Americana, está tudo certo. Está previsto na Constituição Americana, sim.
No entanto, você está pedindo para entrar, você está pedindo a sua admissão, por exemplo, no CBP. Então, se você disser que não, ele vai dizer, tá bom, eu também digo que não para você, e você vai voltar para o seu país de origem. Tá? Então, basicamente é isso. Com relação aos vistos F, J e M, são os vistos de estudante, eles vão fazer essa verificação antes da entrevista ou na hora da sua entrevista nos consulados. Então, mantenha suas redes abertas. O que está feito, apaga, exclui, arquiva, faz qualquer coisa para que não fique evidente no seu feed, mas saiba que se alguma coisa chamar muito a atenção, isso pode sim te atrapalhar, porque afinal de contas, em algum momento você manifestou um posicionamento contrário, seja o governo americano, seja coisas que o governo americano acredita serem as corretas. Então, para vocês poderem entender. É motivo de pânico? Não, não é motivo de pânico, tá, gente? Por exemplo, essa semana eu vou muito para o Brasil, né? Essa semana eu entrei e uma coisa que está acontecendo agora que nunca aconteceu, pelo menos comigo. Eu quase nunca andei com Green Card. Eu sei que é um erro, eu deveria entrar com Green Card. O Green Card é o documento que mostra que eu tenho um visto definitivo, que é a residência permanente. Então, se eu for indagado, se eu não tiver o passaporte americano, eu deveria andar com o meu Green Card e eu nunca andei, tá? Mas, cara, desde que mudou o governo, eu tenho andado com o meu Green Card, eu tenho ficado mais atento com relação a isso, porque, enfim, pode ser parado por policial. Eu já fui parado algumas vezes, mas nunca me pediram um Green Card, só a Drive License, que é uma carteira de motorista daqui da Flórida, o que, de certa forma, já indica que você está em status, porque a validade dela, se for muito curta, você, em alguns condados aqui, você consegue tirar a carteira de motorista com o prazo do seu passaporte, do seu visto de turista, tá bom? Então, quando o visto é curto, chama atenção. Como o meu visto é definitivo, a minha validade da carteira de motorista, eu acho que é o maior prazo, que só me engano, são 5 anos ou 10 anos. Inclusive, está quase na hora de renovar, agora que eu me lembrei disso. Mas eu entrei agora semana passada de novo aqui, e eu falei, bom, e se esse cara começar a me perguntar, né, o que eu vou fazer no Brasil, por que eu tô indo com regularidade, sobre o que você vai falar no Brasil? Eu vou no Brasil geralmente dar palestras para advogados ou para empresários, tá? Para advogados, normalmente eu falo sobre a possibilidade de virar advogado nos Estados Unidos, fazer a prova do bar, um pouco da minha experiência, tá bom? Que eu passei a ter esse sócio de escritório de advocacia e abro a mente de alguns deles no sentido de que, olha, para ser advogado, para ser escritório de advocacia, são coisas diferentes. Para você ser advogado, você precisa ter licença. Mas para você ser sócio de escritório de advocacia, basta você procurar um estado que permita não advogados serem donos de escritório de advocacia, desde que tenham um advogado licenciado ali. Então você vai ter que buscar um sócio, né? Normalmente, enfim, tem que ver alguém que você se relaciona, algum amigo seu. Mas enfim, o fato é que eu me preocupei com isso nessa vinda e nada aconteceu, tá bom? Ontem uma amiga minha que está voltando agora, que inclusive trabalha com reposição no mercado de trabalho, ela trabalha muito com o LinkedIn, ela é fera dos currículos, ela ajuda nas vagas, eu vou trazer ela aqui qualquer dia desse, é a Marcela, tá? A empresa dela é Better Hiring, então ela tá entrando agora, ela me perguntou como é que foi a sua entrada, aquela curiosidade de amigo, né, bate-papo, como é que foi a tua entrada? Foi tudo certo? E eu falei, olha, a minha entrada foi ótima, a minha entrada foi perfeita, não tive problema nenhum. E é isso que eu queria falar com vocês hoje aqui, tá? Lembrando que quem quiser entender se tem chance de conseguir o Green Card, se quer trazer para sua família uma vida nova, uma vida completamente diferente da que você vive no Brasil, se você tem segurança, como algumas cidades do interior de São Paulo têm, interior do Brasil inteiro, do Rio também tem cidades muito seguras, venha para cá, nem que seja para ser valorizado no sentido de poder de compra, tá? Porque já que a segurança não é uma dor, talvez o poder de compra seja. Sempre digo o seguinte, 10 mil dólares equivalem a muito mais do que 60 mil reais ou 50 mil reais, dependendo da cotação. Eles equivalem seguramente a 100 mil reais. Então, se você tem um escritório que te permite trabalhar de forma remota, com muitos escritórios de advocacia, ou várias empresas agora permitem que você trabalhe de forma remota, você pode perfeitamente tirar seus 50, 60 mil reais no Brasil, trazer para os Estados Unidos e viver muito bem aqui, com as suas crianças estudando nas melhores escolas, com sua família se beneficiando do conforto, de tudo que os Estados Unidos oferecem de forma legal. E para saber se você tem um bom caso, ó, clica aqui, ó, tá vendo? Tem um QR Code aqui, ó, aqui tem um formulário. Com esse formulário você vai falar direto comigo, tá bom? Esse formulário eu vou te chamar para poder bater papo com você, para entender se você tem um bom caso, se você é elegível. Depois disso eu submeto o seu caso ao jurídico, mas já com o primeiro entendimento. E depois volto com você e te digo, olha, você tem um bom caso, você quer evoluir, vamos evoluir. Qual é o melhor caminho?
o jurídico vai definir dentro do que a gente conversar, tá bom? Então hoje eu queria falar com vocês sobre isso. Peço que vocês comentem comigo, tá? Comentem aqui embaixo, compartilhem, me ajudem, estejam comigo nessa missão de tornar esse canal cada vez mais conhecido. Aqui é quase ao vivo, tá bom? Então eu estou gravando agora, já vou subir, por isso que não tem corte, não tem edição. Se eu tossi, se eu errei, vai ficar assim, mas é justamente para poder dar essa ideia de proximidade e para poder falar o que me vier na cabeça. Se eu pensar muito na hora da edição, muda, tá bom? Queria agradecer vocês, compartilha, se inscreve no canal, por favor, é muito importante, tá? Muito obrigado, gente. Vejo vocês amanhã. Amanhã com um tema diferente que eu ainda não sei qual é. Eu queria falar hoje sobre a aplicação, da possibilidade de aplicação da lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes, né, que basicamente é uma lei que tem previsões duríssimas no sentido financeiro, então impede que as bandeiras que tenham contas nos Estados Unidos, que as bandeiras mundiais e internacionais operem com aquela pessoa, com aquele cliente. Então, assim, de fato, bagunça a vida de qualquer um. Vai levar ele para a prisão? Não. Vai mudar a vida dele de forma imediata? Não. Mas vai bagunçar muito a vida dele financeira e vai causar muita dor de cabeça. Talvez essa seja uma das razões dessa aplicação. Essa lei, ela deve ser aplicada contra terroristas, né? Contra pessoas que estão, enfim, usando do sistema e do capital que eles têm para fazer alguma coisa muito fora da curva, mas, enfim, pode ser usada contra o Alexandre de Moraes. Eu espero que não chegue nesse nível, até porque eu acho que não justifica esse tipo de coisa, mas pode ser usado. Eu queria ter falado sobre isso hoje, como isso não aconteceu, a gente vai ver cena dos próximos capítulos, então fica aqui comigo para poder entender um pouco mais sobre como é que isso pode acontecer e para falar sobre temas diários, tá bom? Muito obrigado, vejo vocês